Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio da semana Conserte o Erro. Meu nome é Caio Signoretti e se você não assistiu o episódio 1 e nem o episódio 2, volta lá, pausa esse vídeo, volta para os episódios anteriores que ainda estão disponíveis para depois você seguir com esse aqui, tá legal? Lembrando que a semana Conserte o Erro é uma semana completa, com 4 episódios e alguns materiais gratuitos. No episódio de hoje, por exemplo, eu vou tirar as principais dúvidas que eu andei olhando aqui, porque foram milhares de comentários, mas de qualquer forma eu disponibilizei também para te ajudar um e-book gratuito sobre perguntas e respostas de treinos e até sobre alimentação. Eu mandei esse e-book no seu e-mail e disponibilizei também no grupo do Facebook durante essa semana. Então é o seguinte, se você fez alguma pergunta e eu não respondi, tenha certeza que a sua dúvida foi uma inspiração para o episódio de hoje. Eu leio todas as perguntas. Eu não consigo responder todas as perguntas, mas foi uma inspiração para eu criar esse episódio e também para formular o e-book que eu enviei para você. Então fica até o final que eu tenho certeza que você vai sair desse episódio sem nenhuma dúvida. E olha, tem que ficar muito claro para você. Para você conseguir ter 1 ano de resultados em apenas 3 meses, assim como eu já dei esses resultados para diversos alunos, como eu te mostrei aqui ao longo da semana, você precisa esclarecer todas as suas dúvidas, precisa entender como o processo funciona. É por isso que eu venho puxando essa linha de raciocínio até chegar no episódio de hoje para tirar as principais dúvidas. Uma das principais dúvidas que surgiram aqui ao longo da semana. Será que o treino em casa vai me possibilitar os mesmos resultados que uma academia pode me dar? E a resposta é sim. Porém, você precisa ter pelo menos barras, halteres ou então elásticos, tá? Se você não tem nada para gerar, para fazer o papel do peso da academia, vai ficar complicado você ter os mesmos resultados. Não quer dizer que você não tenha, porém o processo vai ser mais lento. Então eu te aconselho fortemente a ter algum acessório em casa para fazer o papel do peso. Porque assim, na academia você tem opções de pesos, você tem opções de maquinários diferentes, e se em casa você não tem nenhum elástico para poder fazer algumas variações de exercícios, vai ficar difícil você treinar o corpo todo, tá? Então a minha recomendação é essa, mas saiba que se você tiver o mínimo necessário, é possível sim você ter um resultado bem bacana. Uma outra duvidazinha aqui que tem surgido em relação à pandemia, né? Nossa, eu tô sem academia e agora e tal. Olha, muitas academias já voltaram ao normal. Muitas cidades já estão com as academias funcionando, com algumas medidas de segurança, claro. Mas é o seguinte, para quem não tá com a academia funcionando ainda, pode perfeitamente treinar em casa, principalmente se tiver alguns acessórios para intensificar. Mas logo vai voltar ao normal. Acredito que até o final do mês, até o mês que vem, começo do mês que vem, já volta tudo ao normal. E eu vou explicar um pouco melhor sobre isso, para quem for tentar uma vaga no programa, eu vou explicar um pouquinho sobre isso, que vai ter um bônus especial para quem está se inscrevendo durante essa fase, vai ganhar um acesso estendido. Mas depois eu explico melhor sobre isso para quem for tentar uma vaga. Uma outra dúvida que rola bastante, né? Caio, eu já passei dos 40, já passei dos 50. Será que tem um treino específico para minha idade ou será que tem jeito para mim? Como é que funciona isso? Pessoal, é o seguinte, a única coisa que afeta para quem já tem uma idade, né, superior a 30, né, superior a 40, superior a 50, é o quê? Que na medida que a idade vai passando, a queda hormonal, ela começa a acontecer. Você começa a perder, né? Você não tem as mesmas quantidades hormonais e você tende a perder um pouco de massa magra e também de massa óssea. Porém, se você tem um treino bem estruturado e também uma alimentação bem estruturada, essa perda não vai descer ladeira. Você vai manter, né, essa perda um pouco mais constante, menos intensa e você consegue sim um resultado legal, independente da idade. Eu tenho uma aluna, por exemplo, de 45 anos que levantou o bumbum em alguns meses. A Neide, ó, dá uma olhadinha na foto da Neide aqui. Eu tenho também uma aluna que veio de 2 gestações, mamãe, que veio de 2 gestações consecutivas. Ela teve um filho assim que ele nasceu, ela teve outro, ficou sem treinar esse tempão e voltou. Em apenas 3 semanas, não foi nem mês, em apenas 3 semanas, a Natália, ela teve um resultado fantástico. Eu fiz um desafio no programa lá de 3 semanas e ela conseguiu um resultado bem bacana. E eu só te falo isso porque realmente eu tô sendo sincero com você, porque não existe isso. E você às vezes fica preocupado em saber, será que vai ser específico o treino? Olha a quantidade de alunos que eu tenho e que eu já dei resultados.
Todos esses alunos aí que você está vendo, todos eles seguiram uma mesma metodologia. Eles têm diferentes idades, tinham diferentes objetivos, mas eles seguiram o mesmo processo. Se trata de uma metodologia que funciona e a prova está aí. Então assim, não importa a sua idade, tá? Não importa se você até já é mamãe. O que vai ditar os seus resultados não é essa circunstância hoje que você se encontra. Porque isso até você não consegue mudar. Você não consegue dar ré na sua idade, você não consegue dester um filho. Você já teve um filho. Você tem que mudar o que você tem controle, né? Essas coisas você não tem controle mais de mexer. Mas o que você tem controle de mexer? No treino, na alimentação, eu consigo te direcionar bem em relação a isso. Então assim, os hábitos vão sempre superar qualquer fator genético, de idade ou até questões hormonais aí de mamães e tudo mais, tá bom? Olha, também uma outra dúvida e também reclamação em relação aos instrutores de academia, né? Muita gente fala assim, pô, eu tô na academia há anos e ninguém me explicou isso, né? E agora eu consegui melhorar resultado com as suas dicas. E olha, gente, na boa, não dependam de instrutores. Na verdade, tentem não depender de ninguém. Vocês precisam, para ter resultado, vocês precisam ter autonomia. É igual a autoescola, não sei se você já tirou carteira, né? Mas quando você tira a carteira, você aprende a dirigir com o instrutor do seu lado. E ele não te ensina muito bem, né? Ele te ensina algumas coisas e te ensina às vezes coisas nada a ver, que depois na prática você nunca mais usa, né? Por exemplo, ele vai te ensinar a fazer baliza, pelo menos na minha época, né? Ele me ensinava a fazer baliza, aí falava assim, tem que colocar o bracinho pra fora antes de fazer a baliza e fazer assim. Eu nunca vi ninguém colocando o braço assim pra fora, retinho, igual um passarinho, pra fazer uma baliza antes. Hoje eu não faço isso, eu olho no retrovisor, tal, faço a baliza. Por quê? Eu aprendi na prática. Depois, sozinho, dirigindo sozinho, eu aprendi a dirigir melhor do que o instrutor do meu lado me falando umas coisas nada a ver. Você só vai aprender na prática. A mesma coisa com a musculação. O instrutor tá lá, basicamente, mais para te orientar, falar qual aparelho é. Claro, deveria te corrigir, não corrige, infelizmente. Por quê? Por falta de conhecimento. Muitos instrutores são estagiários ainda, ou às vezes professores em início de carreira. Enfim, são professores que, por mais que às vezes sejam formados, não quer dizer que eles tenham conhecimento para te ajudar. Então não adianta você ficar gritando, brigando com o professor, porque para você ter resultado, você vai precisar ter autonomia, tá bom? E como que você tem autonomia? Com alguém sempre te explicando o modo certo, né? E você indo praticando até acertar os detalhes. Por exemplo, no meu programa, né, o aluno filma o próprio movimento, ele manda para um grupo, né, de Facebook que a gente tem, que é exclusivo de alunos, e através disso, eu ou alguém da minha equipe dá todo um feedback para ele sobre os movimentos, sobre algum ponto que de repente ele deixou passar desapercebido. E na medida que ele vai e corrige, dali a pouco ele está total com autonomia, ele nem pergunta mais porque ele já aprendeu a treinar. Então é isso, você precisa ter autonomia para andar com as próprias pernas. Ou hoje, por acaso, você vai viajar e chama um instrutor lá da autoescola, fica dependente dele. Para com isso, você tem que ter autonomia. Uma dúvida agora em relação aos treinos. Muita gente acha que precisa de um treino específico, né? Muita gente fala assim, eu acho que eu não tenho resultado porque eu não tenho um treino que atenda às minhas necessidades, específicos para mim, porque eu preciso melhorar. Pessoal, não se enganem. Não existe um treino individualizado que só você tem na face da Terra. O que existe são treinos personalizados, mas a combinação é treino e dieta. Lembra que eu falei, a dieta é ela que vai determinar se você emagrece ou se você ganha. Mas o treino, existe uma base que deve ser feita por todos. Então, por exemplo, exercícios básicos como agachamento e variações, supinos e variações, desenvolvimentos, puxadas, remadas. Exercícios básicos, eles devem ser feitos por todos. Não importa seu objetivo, não importa a sua idade, é uma base que você tem que seguir. É tipo o arroz com feijão. É o arroz com feijão que você tem que seguir. Agora, existem treinos personalizados. E é isso que eu faço no meu programa. Existe uma base que todo mundo segue. Todos os alunos que eu te mostrei aqui, eles seguiram a mesma base. O que muda? Por exemplo, quem quer enfatizar inferiores, tem um direcionamento para inferiores. Quem quer enfatizar superiores, tem um direcionamento para superiores. Algumas regiões específicas, né, intensificar, por exemplo, o braço, intensificar, por exemplo, glúteos, você vai ter algum direcionamento específico, mas a base tem que ser feita. Não adiantaria fazer só esses treininhos isolados. É por isso que muita gente erra na academia, vai e acha que tem que fazer só o que precisa, o que está ruim no corpo. Não, você não está fazendo uma base bem feita. E a academia, muitas vezes, na forma de ganhar um dinheiro extra, fala o que para você? Que você precisa fazer a avaliação. Para quê? Para te vender uma avaliação
e falar que vai ter um treino específico para você. Mentira! Não é treino específico nada. Eu trabalhei como instrutor durante muito tempo, como personal também durante muito tempo. Se você analisar as fichas de treino, todas vão ser parecidas. Por quê? O número de maquinários e de possibilidades dentro da academia é o mesmo. O que muda então? O processo, a metodologia. As academias não seguem uma metodologia. Elas fazem o treino assim, ó, de qualquer jeito. Colocam os mesmos instrutores lá, que são estagiários, muitas vezes professores em início de carreira. Eles fazem uma bagunça, só faz uma modificaçãozinha no exercício ou outro. Era 3 de 10, agora é 3 de 12, mas não explicam nada. Não explicam como funciona uma metodologia, um processo que você vai trocar de mês em mês. No meu programa é uma metodologia para cada mês. É por isso que muita gente às vezes na academia fala que não gosta, que é um negócio monótono, repetitivo. É porque não muda quase nada. Mas não, o interessante é você mudar a cada mês, até para evitar o platô. Sabe quando você treina, começa a ver um resultado e quando vê, para de ver resultado? É porque você não está trocando a metodologia. Não basta trocar o número só de séries ou uma coisinha ou outra. Não, tem que trocar a metodologia completa. No meu programa você vai ter uma metodologia diferente para cada mês. Outra dúvida muito comum aqui em relação à lesão. Caio, eu tenho problema no joelho, tenho problema no quadril, tenho problema nas costas, hérnia, alguma coisa do tipo na lombar. Será que eu posso seguir todas as recomendações que você tem me passado aqui? Não só pode, como deve. O fortalecimento é fundamental, não só para a estética, para você ter um resultado mais rápido, você precisa fortalecer, mas também para prevenção. Só que tem que ficar claro esse ponto para você. O exercício, o fortalecimento, ele vai prevenir que a lesão se agrave ou prevenir que lesões novas apareçam. Agora uma coisa que tem que ficar bastante claro para você. Se você já tem uma lesão instalada, diagnosticada, o médico já falou que você tem hérnia, já falou que você tem condromalácia, possivelmente ele já te encaminhou para um tratamento. Às vezes foi com fisioterapeuta, às vezes foi através de cirurgia, mas o exercício físico, ele vai servir como prevenção, ele não vai curar. Então, nenhum fortalecimento na face da terra vai te curar. Ele simplesmente vai blindar as suas articulações para que isso não se agrave, tá? Então você tem que ficar muito atento a isso. Existem orientações para diferentes casos. É o que eu passo, por exemplo, no meu programa. Não existe um treino para quem tem problema, mas existem orientações, medidas preventivas para quem tem um problema. Por exemplo, quem tem condromalácia tem que evitar alguns saltos, tem que evitar, por exemplo, cadeira extensora, que pode ser agressivo para o joelho. Para quem tem, por exemplo, hérnia, tem que fortalecer principalmente core. Todo mundo tem que fortalecer core, mas para quem tem hérnia, principalmente. Então são orientações, mas nenhum exercício vai te curar. Entenda isso. Isso tem que estar muito claro para você. Agora, uma pergunta sobre hobby. Caio, eu gosto de fazer lutas. Eu gosto de jogar bola. Eu gosto de fazer uma dança lá na academia. Será que vai atrapalhar o meu resultado? Será que eu pedalar final de semana vai atrapalhar meu resultado? É o seguinte, se você tem o objetivo de ficar extremamente grande, monstruoso e focar só na hipertrofia, vai atrapalhar. Agora, se não, se o seu objetivo é emagrecimento, ficar mais definido, esse hobby, se ele for feito aí 1, 2 vezes por semana, não vai atrapalhar, tá? O que eu costumo falar? A minha resposta para esse tipo de pergunta é sempre a mesma, no sentido de, se você faz por prazer, continue fazendo, porque tem atividades que a gente gosta de fazer e faz bem para nossa cabeça. Agora, se você faz achando que esses hobbies vão te emagrecer mais por você estar suando e fazendo mais, não vai. Você só precisa de uma base bem feita, de uma metodologia. Os hobbies podem ser feitos à parte, com moderação, mas desde que sejam prazerosos para você. Por exemplo, eu sou faixa preta de judô. Treinei judô durante a minha vida inteira. Só que eu nunca fiz o judô para emagrecer mais. Eu fiz porque eu simplesmente gosto de lutar. Tanto é que eu tô parado. Tem quase 1 ano aí que eu tô parado e meus resultados estão os mesmos. O judô não me ajudou no resultado estético. Ele me ajuda psicologicamente. Eu gosto do esporte. Então, se você tem um hobby, pensa nisso. Eu faço porque eu gosto do esporte ou eu faço porque eu tô querendo emagrecer mais? Se for porque você gosta, continue. Se for porque você viaja que isso vai te emagrecer mais, pode descartar. Outras perguntas aqui que rolam muito, né? Caio, qual é o melhor? Eu preciso de exercícios para glúteo. Eu preciso saber qual é o melhor exercício para o abdômen. Eu preciso saber qual é o melhor intervalo para emagrecer. Isso não existe. Não existe. Você precisa de um processo. Não é de pergunta em pergunta que você vai ter um resultado em até 3 meses. Olha só, esse meu aluno Del perdeu barriga sem ao menos fazer abdominais. Por quê? Porque ele entendeu como o processo todo funciona.
É por isso que eu não ofereço um treino, porque um treino não te ajudaria. O que vai te ajudar é um processo. Olha, por exemplo, a Maria Luísa, a definição que ela teve na coxa, no abdômen. Olha a diferença do corpo que ela teve, seguindo um processo. Você acha que esse resultado foi porque ela fez um exercício especial para glúteo, ou para coxa, ou para abdômen? Não foi. Foi o mesmo processo. Inclusive que o Del fez e que ele entendeu. É um processo completo. Às vezes você vai fazer uma quantidade de repetições maior, às vezes menor. Às vezes vai dar um intervalo maior, às vezes menor. Às vezes vai fazer um exercício X, às vezes um Y. Ou seja, essa organização você não precisa entender. Você não precisa ser um profissional para entender. Eu vou te dar a organização tintim por tintim, mastigadinha, é só você colocar em prática. É 50%. Eu dou 50% da prescrição e você dá 50% do seu comprometimento em colocar em prática. É assim que todos os alunos têm resultados. E olha, eu sei que às vezes parece assim muita informação, né? Às vezes quando a gente aprende algo novo, dá a impressão de que a gente não sabe nada. Fala, nossa, mas eu nunca vou conseguir. Não. Vai conseguir. A questão é que você não precisa saber. A única coisa que você vai ter que aprender a caminhar sozinho é se movimentar. O resto, você não precisa se preocupar. Se você tiver um mapa para saber o que fazer em cada dia, tá tudo bem. Você precisa saber se movimentar. Só isso. Então assim, esquece. Se você tem essa impressão que de repente você fez tudo errado lá para trás, apaga. Esquece tudo que você fez lá para trás. Vamos olhar daqui para frente. O que você pode fazer hoje, daqui para frente, para melhorar? Porque entenda, se você continuar fazendo o que você vinha fazendo lá atrás, você não vai ter um resultado diferente. Para você ter um resultado diferente, você precisa mudar o que você está fazendo hoje. É simples assim. Olha, eu queria agora te falar sobre domingo. Domingo vai ser o dia que eu vou te mostrar esse mapa. Independente se você vai conseguir uma vaga no programa ou não, assista ao episódio de domingo, porque pelo menos você vai ter uma noção de como é esse mapa, como é esse processo que eu tanto falo. O que eu vou te ensinar em cada mês, como que você vai sair do ponto que você está hoje e chegar no ponto de melhora, assim como diversos alunos já conseguiram. Eu vou te mostrar tintim por tintim desse mapa. E para você que está acompanhando aqui essa semana do Conserte o Erro, você vai ter a chance de tentar uma vaga. Porque são milhares de seguidores, alguns milhares no Telegram, por exemplo, e tem outros milhares acompanhando aqui. Mas para você que está aqui, você tem maiores chances de tentar uma vaga no domingo. Eu vou abrir as inscrições logo de manhã, por volta de 8h30, 9 horas. Vou soltar um link com as inscrições. E vou explicar tintim por tintim no vídeo de domingo como que você faz para se inscrever, como funciona o programa. Você vai poder avaliar se o programa é para você ou não e vai poder tentar essa vaga. Então assim, eu te convido fortemente a assistir esse vídeo de domingo. Lá você vai ter informações de valores, formas de pagamento, você vai entender tudo como funciona e vai entender também por que você já tentou se inscrever no meu programa e nunca conseguiu. De repente você já tentou, procurar alguma coisa e não achou, é porque realmente eu fecho as inscrições, assim que o número de vagas batem. Por quê? Porque eu presto um suporte. Eu gostaria de atender a todos vocês, todo mundo, já que é online, trazer todo mundo, mas como tem um suporte por trás, meu e da minha equipe, eu não consigo atender a mais de 30 mil pessoas, não tem como. Então é por isso que eu tenho que limitar o número de vagas para conseguir prestar um suporte para os alunos. Então é por isso que você tem que ficar ligado no domingo e assistir esse vídeo, ficar atento logo de manhã. Então eu vou te mostrar tudo isso. E olha, se ficou alguma dúvida em relação a treino, alguma coisa nesse sentido, alguma dúvida fora o programa, se ficou alguma dúvida, eu gostaria que você deixasse aqui, porque independente se você for entrar para o programa ou não, eu gostaria de esclarecer essa dúvida para você. Eu não quero que você fique com nenhuma dúvida. Então deixe a sua dúvida aqui, que eu vou fazer o possível para responder todas as dúvidas que estiverem, que você comentar aqui no Facebook, nesse vídeo aqui. Tá legal? Eu vou comentar e vou responder a sua dúvida. Então é isso, eu te espero e não deixe de me acompanhar nas outras redes sociais, caso você não acompanhe ainda. Então eu peço agora só um pouquinho de paciência, até domingo, tá? Só um pouquinho de paciência até lá, até amanhã de domingo, para você conseguir se inscrever. E a partir de lá, se você conseguir essa vaga, vai ser um prazer poder te ajudar um pouquinho mais de perto. Te vejo então no domingo.